Eu quero te convidar para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios que já passaram por aqui. Vem com a gente. E como é que foi essa sua entrada na diretoria do Fortaleza? Primeiro como diretor de futebol, depois como vice-presidente e agora realizando um sonho, utilizando as suas mesmas palavras lá na rede social, quando você foi empossado presidente, estaria ali naquele momento realizando o grande sonho, digamos assim, clubístico da sua carreira. Balacó, eu diria assim que a minha trajetória para chegar até a presidência do Fortaleza é uma trajetória que mostra a qualquer torcedor do Fortaleza que um dia ele pode ser presidente. Eu acho isso muito legal. Porque eu não tinha nenhuma relação clubística, né? Não tinha nenhuma vinculação familiar, porque às vezes você tem um parente seu que foi jogador, ou então foi fundador, ou então foi diretor do clube. E eu não tenho. Eu sou um torcedor de arquibancada, como eu lhe disse, vim de Russas, comecei a acompanhar o clube aqui mais de perto. Fiz minha carteirinha de sócio-torcedor. 2 anos depois, o clube me mandou uma cartinha dizendo que eu tinha tempo suficiente para comprar uma joia e me tornar sócio proprietário do clube. Eu comprei a joia, que é a ação do clube, para me tornar sócio proprietário. 2014, eu recebi, em outubro de 2014, um convite para poder participar do Conselho do Fortaleza. Ingressei no Conselho em outubro de 2014, vou fazer 10 anos como conselheiro em outubro desse ano, né? E, posteriormente, me aproximei ali em novembro de 2017, na condição de conselheiro do Marcelo Paes, que tinha acabado de assumir a presidência, e também um cara, né? O Marcelo, para mim, é o maior desportista do estado do Ceará, depois do Alcides Santos, pela revolução que ele trouxe, né, para o nosso estado na maneira de gerir o esporte. E eu também, com muitas boas ideias, com intenção de fazer diferente, de ver o Fortaleza em outro patamar, comecei a trocar ideias com ele ali depois das reuniões de conselho, iniciamos o nosso trabalho juntos por meio de uma ideia minha para a gente ter uma modalidade sócio-torcedor para o torcedor do interior, que foi o Leão do Interior, por motivos óbvios, né? Eu tenho essa vinculação com o interior do estado. Com Russas, né? Com Russas. E aí a gente fez o primeiro Leão do Interior em Russas. Eu sugeri para o Marcelo que a gente fizesse o projeto piloto lá. Legal. Organizei tudo, juntei leões de Russas, todo mundo lá. E depois a gente saiu com o Marcelo por mais de 30 cidades no interior, fazendo as associações, e chegamos a ter 3, 4 mil sócios torcedores só do interior. Então isso é muito legal. E a gente começou a desenvolver, o Marcelo viu o sucesso daquele programa, sabia da minha formação jurídica, né, e o meu amor pelo Fortaleza, e começou a me propor outras tarefas dentro do clube. Então, eu fui nomeado assessor da presidência, né, que é um cargo também, né, organizacional do clube, e o Marcelo começou a me passar uma série de demandas lá internas que, quando envolve Fortaleza, eu sempre dou o meu melhor. Eu sempre falo, Fortaleza merece o nosso melhor. E aí, qualquer tarefa que ele me passava, eu abraçava assim como se fosse a mais importante que eu poderia ter. Então, nessa brincadeira aí, a gente desenvolveu o manual de compliance do clube, a gente passou a fazer as missões do Fortaleza na Europa por conta da fluência nos idiomas, fomos à França com o time sub-20. Sensacionais. Eu tinha fluência em francês para poder fazer todo o acompanhamento lá da nossa delegação, então o Marcelo pediu que eu fosse acompanhando, eu fui. A gente passou a desenvolver também a questão das negociações internacionais, quando ele precisava de mim ali, aquilo já me aproximou um pouco também do futebol, né, de uma maneira até ali lá atrás, por conta da questão só do idioma, mas eu fui, de qualquer maneira, vendo a situação, fui aprendendo. E também até a parte de esportes, né, que são os esportes eletrônicos, o Marcelo pediu para que eu desenvolvesse, e eu desenvolvi, né, com muito amor, com muito afinco, principalmente naquela época da pandemia. Sim, cresceu bastante, né? Que todo mundo estava em casa, não tinha produto para ser exibido, a TV Leão precisava apresentar um produto para consumo dos seus torcedores. Então, fiz tudo assim, eu posso lhe dizer, Balacó, que depois dessa trajetória, né, aí a gente chega no final do Campeonato Brasileiro de 2020, a gente escapa do rebaixamento pelo saldo de gols ali com o Vasco, né, aquele campeonato bem difícil. Bem difícil. E o Marcelo me convida para assumir a diretoria de futebol do clube, né, querendo realmente uma ideia, né, diferente. Queria ressaltar que até então a gente vinha com o diretor de futebol mais vitorioso da história do clube, que é o Daniel de Paula Pessoa. Gosto sempre de ressaltar que continua até hoje ajudando lá o clube. É um grande tricolor, para mim, assim, é uma das figuras também que vai ficar, né, muito marcada na história do clube. E aí eu sucedi o Daniel, né, e o Marcelo me deu autonomia para que a gente realmente fizesse o que a gente queria do ponto de vista organizacional, colocar as nossas ideias em prática. E aí, devagarzinho, a gente foi, além de estabelecendo fluxos, a gente foi estabelecendo um conceito próprio para o futebol do Fortaleza. O Marcelo dava aquela diretriz de que queria um DNA de Rogério Ceni, né? De ofensividade, de propositividade. E aí a gente vai montando de maneira coerente o quê? A busca por um treinador com esse perfil, o encaixe do elenco dentro do perfil do treinador
E a gestão desse elenco, porque mais importante do que apenas contratar ou então ter uma coerência entre o estilo do treinador e os jogadores que você tem, é você também saber administrar isso ao longo do ano. Você tem 30 executivos ali de alto rendimento que ganham um salário altíssimo, que são jogadores, e você tem que saber como você extrai o melhor daqueles caras. Você precisa entender como extrair melhor. E aí lembrar que são seres humanos passivos de todo tipo de problema familiar, financeiro. Às vezes está numa época em que fez um investimento errado. A gente viu até aquele caso ali do Scarpa, né? O William Bigode. Você como dirigente, você tem que entender o que é que está acontecendo na vida daquelas pessoas. Perfeito. Para que você possa se adaptar e possa extrair o melhor deles sempre. Se você gostou desse corte, então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho de notificação e também deixa o seu like para receber todas as informações dos episódios novos que a gente lança aqui no Maestros da Bola. Olá, memoráveis! Se você é apaixonado por esporte, eu vou deixar uma dica de livro muito especial, tá? O link está logo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário.